Aleluia, queremos dar louvores ao Rei dos Reis. Aquele que é, que era, mas que há de vir. Amém? Podeis tomar os vossos lugares nesta noite. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Temos vindo a estudar a carta aos Hebreus. E, meus amados irmãos, eu gostava... Já temos aqui atrás a nossa projeção. Gostava de fazer uma recapitulação sobre o que é que nós falámos na semana passada. E na semana passada nós tivemos a falar sobre o testamento. Se estão lembrados, até perguntei se alguém já tinha feito o seu testamento, não é? Sobretudo aqueles que têm muito para testar. Hoje já não é das coisas que mais se utiliza, mas tem a sua lógica, e o escritor aos Hebreus vai buscá-la e trá-la para a sua epístola, e é importante para nós. Amados irmãos, nós vimos que Jesus é apresentado como mediador e testador. Vimos que enquanto mediador ele tem as duas naturezas, humana e divina, traz o divino para o homem, e enquanto testador a morte de Cristo é o garante que a herança é nossa. A ressurreição de Cristo faz com que ele mesmo zele pela execução do seu testamento. Depois vimos alguma coisa sobre o testamento, vimos que é de tão grande dimensão que tem valor retroativo. Os que morreram debaixo da primeira aliança recebem também as bênçãos da segunda. É válida a herança e discrimina os herdeiros. Se Jesus não tivesse morrido, não existiria herança, mas com a morte de Jesus, a herança passa para os herdeiros. Os herdeiros são os que têm sido chamados e escolhidos. Vimos também em relação ao Velho Testamento e vimos que a terra de Canaã era prometida, a paz e também a prosperidade. Vimos que em relação ao Novo Testamento nós temos algo muito maior, a terra celestial, o céu, a paz com Deus, não a paz entre os povos à volta, e também as riquezas celestiais. Vimos também que os pactos eram selados com sangue. Vimos o primeiro pacto acerca de ser selado com o sangue dos animais que eram oferecidos. E vimos a nova aliança, o novo pacto, selado com o sangue de Jesus Cristo. Depois nós tivemos ainda vendo que o sangue dos bezerros, e vimos o que é que significava a água, a lã, a tinta, a escarlata e o hisopo. E eu queria, sem mais demoras, chegar para o estudo bíblico de hoje. Hoje nós vamos terminar o estudo do capítulo 9, querendo Deus, na próxima semana. Começaremos o capítulo 10. E eu gostava de fazer a leitura com os meus amados irmãos, que já temos aqui projetada, e que diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós. Antes de eu continuar, deixem-me só salientar uma expressão aqui. Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura. Gostam de figuras? Nós recebemos em casa os catálogos dos supermercados. E alguns supermercados, que eu não vou dizer o nome para nem influenciar ninguém ir lá correr amanhã comprar, trazem as fotografias daqueles bolos. Hã? Alguém já alguma vez comeu a fotografia? Sim ou não? Mas está lá o bolo no catálogo. Nós dizemos, este catálogo traz o bolo. Não traz nada. Traz a imagem, a figura. E o que o escritor aos Hebreus nos está a dizer é que aquilo que era feito no Antigo Testamento era uma figura. Mas agora existe o real. Você, se pegar no catálogo e for ao tal supermercado, que eu não posso dizer o nome,
você vai encontrar lá o mesmo bolo ou os mesmos bolos que você viu no catálogo, com melhor ou com pior aspecto. Isso eu não sei. Normalmente nas fotografias tem sempre um bom aspecto. Eu quero dizer-vos uma coisa. O aspecto daquilo que nos espera real, que está preparado no céu para nós, é bem melhor do que a imagem. Bem melhor do que a fotografia, e nós vamos ficar surpresos. Amém? Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Jesus fez tudo bem feito. E de uma só vez fez tudo. Amém? Nos sacrifícios do Antigo Testamento, era necessário que o sacerdote continuamente oferecesse sacrifícios cá fora e depois levasse o sangue para dentro do lugar santíssimo, lugar de intercessão pelos pecadores e errantes. Mas Jesus Cristo, ele uma só vez ofereceu o seu sacrifício e continuamente está no lugar santíssimo, na presença de Deus, intercedendo por nós. Meus amados irmãos e prezadas irmãs, nós estamos muito melhores agora. Incrivelmente melhores. Às vezes, nós ficamos tão bem que nos esquecemos de quão bem estamos e damos um passo para trás. Amados irmãos, prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos nesta noite. A salvação que Jesus comprou para nós é alguma coisa tão importante e alguma coisa tão bem feita e tão completa que não vale a pena nós olharmos à volta para procurarmos nada mais, porque nada mais vai ser tão bom, nada mais vai ser tão completo, nada mais vai ser eficaz. Apenas a morte de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Também não vale a pena olharmos à nossa volta e procurarmos alguém que nos possa ajudar. Ninguém é um intercessor tão eficaz como Jesus Cristo. Ninguém faz o trabalho de forma tão perfeita como Jesus Cristo. Até deixem-me dizer-vos diferente. Ninguém faz o trabalho. Só Ele. Só Ele consegue fazer este trabalho de intercessão por nós, diante de Deus, o Pai. Então, meu amado irmão, prezada irmã, ao longo dos tempos, dos anos, dos séculos, não tem faltado aí pessoas a apresentar outros mediadores. Não tem faltado pessoas a apresentar outros que parece que podem estar junto de Deus, intercedendo por nós. Ninguém pode interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. Quando nós desviamos o nosso olhar daquele que fez tudo perfeito, nós estamos a aceitar algo que não nos serve e que nos deixa no mundo da ilusão. E quando partirmos para a eternidade, vamos ver quão perdidos estamos, porque aqueles que nós pensávamos que até podiam nos ajudar, em nada nos ajudaram. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Deixem-me avançar um bocadinho mais e Jesus Cristo, como intercessor, Ele pode compadecer-se por nós em
tudo foi tentado, mas sem pecado. Passou pelo mesmo. Para quê? Para poder compadecer-se por nós. Veja o que é que nós encontramos aqui. Como intercessor, Jesus, ele é aquele que se preocupa conosco. Paulo aos Romanos, ele diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Será que podemos ler todos? Está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu não sei como é convosco, mas eu estou sempre a precisar que Ele interceda por mim. Faz parte da minha condição enquanto ser humano. Eu careço, eu tenho esta necessidade. E Ele faz isto muito bem feito. E eu fico tranquilo, porque eu posso confiar que Ele o faz bem feito. Amém? Também para justificar, como nosso justificador. Veja, o mesmo escritor Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: o qual, está falando de Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É Ele que coloca em nós a justiça de Deus através da sua morte. Olha, veja mais. O sumo sacerdote enchia o lugar santo dos santos com o fumo do incenso para que não pudesse ver a glória de Deus, porque senão morreria. Mas Jesus entra na presença de Deus, podendo contemplar a sua presença e podendo levar até ao Pai os meus pecados, intercedendo por mim. Deixem-me avançar um pouquinho mais e falar um bocadinho. Separação da alma, do espírito e do corpo. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Infelizmente, as pessoas preparam-se para muita coisa incerta. E há uma coisa que todos nós temos como certa. E as pessoas nem sequer querem ouvir falar do assunto. Sabem do que é que eu estou a falar? Do quê? Morte. Quando um bebê nasce, a única coisa que ele tem por garantido é que vai morrer. E todos têm esta mesma garantia. Amados irmãos, a morte física afeta todos os homens, todas as mulheres. E a minha pergunta é: será que nós estamos preparados? Será que nós temos alguma noção? Quando nós falamos sobre a morte, a primeira coisa que as pessoas dizem é: ninguém sabe muito bem o que está do lado lá. Pois eu não lhe posso dar muitos pormenores, mas pelo menos posso trazer os que a Bíblia tem. E sabe uma coisa? Há tanta gente a dizer do que não sabe. Quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos falar daquilo que alguém que sabe inspirou outros a escrever. Então, nós podemos falar acerca da morte com tranquilidade e com segurança. Separação do corpo, da parte espiritual, da parte imaterial do homem. Apocalipse capítulo 6, e nos versículos 9 e 10, diz lá: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isto é uma referência àqueles que morreram no início da grande tribulação e que agora aparecem aqui neste lugar. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós podemos encontrar algumas coisas interessantes neste texto.
não vou olhar para ele, para a informação direta, mas vou olhar para algumas informações indiretas que ele deixa para nós. A primeira é que nós vemos que quem estava ali estava a existir. Não perdeu a existência. E mais, e não perdeu a consciência. Conscientes e continuando a existir. Meus amados irmãos, há muitas pessoas desejosas que a morte seja o fim de tudo. Sabe porquê? Eles não se prepararam para viver depois da morte. Mas eu quero dizer que a morte nunca é o fim de tudo. Nunca é para aqueles que partem com Cristo e nunca é para aqueles que partem sem Cristo. Deixe-me avançar um pouquinho mais. O corpo e a alma continuarão a viver. Quando nós olhamos para isto, nós podemos olhar para aquilo que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 13, e diz assim: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vejam o que é que diz lá. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós continuaremos a viver. Nós continuaremos a viver de alguma forma conscientes. Eu sei que isto do conscientes é um bocadinho... Porque algumas pessoas dizem, não, eu não queria estar consciente. Se eu vou parar a um lugar de sofrimento, eu não quero estar consciente. Mas se eu vou parar a um lugar de gozo, de alegria, eu não quero estar consciente. Eu quero dizer que só haveria punição se houvesse consciência. E só haverá um lugar de gozo onde nós poderemos estar com Cristo para sempre, se nós estivermos conscientes nesse lugar. Amém? Então deixe-me ver o que é que nós encontramos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com amonestações, sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Está-se a referir e usar o termo tabernáculo como o corpo, esta vida aqui, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me o tem revelado. Mas também o procurarei em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vem trazer mais alguma luz sobre esta ideia. E ele diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, ou melhor, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é dos céus, se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amados irmãos, não querendo entrar em muitos detalhes, a palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo de sofrimento que se decompõe, que se degrada, ele vai ser transformado. E há um conjunto de guerras que nós estamos sempre a perder. Você abre aí o Facebook ou o Instagram, você vai ver lá pessoas com 60 anos, mas tem a fotografia de quando tinham 20. E agora já há uma coisa extraordinária que pedem à inteligência artificial para fazer a composição da imagem para que os tais 60 anos fiquem com aspecto de 20. E aquilo nós olhamos e aquilo fica tudo tão bonito. Mas não é real. Sabe o que acontece? O homem faz uma luta constante contra a degradação natural do seu próprio corpo. Contra a perca de forças e faculdades normais
do avançar da idade. Mas uma coisa eu quero dizer-vos. Quando nós chegarmos à presença de Deus, você não precisa mais travar essa luta. Sabe porquê? Porque o nosso corpo não envelhecerá mais. Nós não mais passaremos por dificuldades, nem por dor, nem por problemas, nem por sofrimento. Nós estaremos na presença de Deus para todo sempre. Amém. O conceito pode ser resumido numa frase que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: estar com Cristo é melhor. Olhe, deixe-me resumir isto em 3 coisas. Primeiro, partir é uma certeza. Partir é uma certeza. Segundo, estar com Cristo é para aqueles que vivem aqui com Cristo, que querem viver à sombra daquilo que Jesus Cristo fez por eles, que confiam naquilo que Jesus Cristo fez por eles. Estar com Cristo, depois de partirmos daqui, é muito melhor. Veja o que é que nós encontramos. De ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Amados irmãos, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem coisas acerca daqueles que partem salvos com Cristo. Sabe uma coisa? Não tenha pena. Quando eu partir, não tenha pena de mim. Desde que eu parta salvo com Jesus Cristo, não tenha pena de mim. Sabe porquê? Eu vou para estar melhor. Tenha pena dos que ficam. Não tenha pena daqueles que partem salvos com Jesus. Porque eles vão para melhor. Mas esta também é a nossa esperança. Nas muitas incertezas da vida, há uma coisa que eu tenho certeza. Se eu for fiel a Jesus até ao fim, eu partirei para muito melhor. Amém. O homem, depois da vida, terá a morte. E depois da morte, terá o juízo. Jesus, depois da vida, ele teve a sua morte. Só que depois da morte, ele voltou à vida e ele vai voltar outra vez. Nós, enquanto seguidores de Jesus, nós estamos felizes porque ele morreu. Porque ele morreu na cruz do Calvário. Mas estamos felizes porque ele morreu por causa do meu pecado, mas ele voltou a ressuscitar. E nós vivemos nesta esperança extraordinária que um dia ele vai voltar. Amado irmão, não vale a pena você olhar para um lado e para o outro. Vai ter sempre tristeza. Mas quando nós olharmos para o céu, esperando que Jesus volte para vir buscar aqueles que são seus, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter segurança. Nós até podemos olhar para o amanhã e vê-lo pouco risonho. Mas nós sabemos que depois desse amanhã chegará o dia em que Jesus nos virá buscar. E isso traz esperança. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Na segunda carta aos Coríntios, diz: todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. É certo que ninguém é salvo por causa daquilo que fez, mas é certo que aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, como diz lá Paulo a Tito, devem aplicar-se às boas obras. Devem aplicar-se às boas obras. E um dia haveremos de prestar contas. Eu não sei como é que é isto de prestar contas diante de Deus. Mas digo-vos que não vai ser muito fácil. Sabe porquê? Porque Ele sabe tudo. E às vezes nós queríamos arranjar aquela desculpa muito bonita. Não vale a pena. Então, meus amados irmãos, enquanto vivemos aqui, vivamos com a certeza que quando nós partirmos, o que nós estamos a fazer não tem nada a ver com ganharmos a nossa salvação. Tem a ver com a forma como nós vivemos a nossa vida como salvos. Nós vivamos sabendo que quando chegarmos à presença de Deus,
nada vai ficar esquecido. Nada ficará. Olhe, nada ficará lá debaixo dos papéis. Porque Ele vai lembrar de tudo. Jesus será o juiz. Tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, todo o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Meus amados irmãos, a partir do próximo culto, eu queria começar a estudar convosco o capítulo 10. Iremos avançar para este capítulo 10, depois para o capítulo 11 e 12. E são textos que começam a entrar aqui noutro tipo de áreas muito importantes para a nossa vivência em cada dia. Quando chegarmos ao capítulo 11, nós vamos ver aquela lista de heróis da fé. Parece quase a prateleira. Estão ali todos. E nós vamos perceber que eles são um exemplo para nós. Mas este também põe uma bitola. Prover a Deus que nós consigamos acompanhar. Queria fazer um desafio aos meus amados irmãos para que ao longo desta semana tirassem um bocadinho para ler num tempo em que não tenha pressa e que esteja só a fazer isto. Não é, bem, eu estou aqui na fila do supermercado, estou quase a pagar, deixa-me cá pegar no telemóvel. Não, porque daqui a bocadinho não vai lembrar. Mas com calma, com sossego, leia tranquilamente os capítulos 10, 11 e 12 da Carta aos Hebreus. Com calma. Se puder fazê-lo em mais do que uma tradução, hoje os telemóveis têm várias traduções, eu desafiava a ler na ARC ou na ARA e depois poderá ler numa BPT ou numa NTLH para ter uma outra ideia acerca do texto. Será muito, muito interessante. Queria fazer este desafio para que na próxima sexta-feira nós possamos arrancar com esta nova parte do livro de Hebreus. E então, meu amado irmão, prezada irmã, se fizer já esta leitura, virá já com algumas coisas do texto na sua mente e depois nós iremos abordar, estudar versículo por versículo, ou parte do capítulo por parte do capítulo, e iremos avançar até chegarmos ao final. Que Deus ricamente possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs.